Meus queridos irmãos, a humildade é um dom. A humildade é divina. A arrogância, o orgulho é do homem, é humana. A humildade é para servir. Aquele que é humilde está disposto a servir. O orgulhoso não pensa no outro, pensa só em si. A graça e a paz seja com todos vocês, meus queridos irmãos. Quero falar sobre esse tema nessa noite, sobre a humildade. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Um texto em que registra para nós, não só o Mateus faz isso, esse evangelho faz isso, mas os outros evangelhos também. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém está registrado nesse texto de Mateus também, e é o texto que iremos usar aqui para a nossa reflexão nesta noite. Mateus capítulo 21, dos versículos de 1 a 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Que Deus abençoe não só a leitura da sua palavra, mas também o entendimento, a explicação e a aplicação da sua palavra à nossa vida. Eu digo que Ele abençoe a leitura porque é prazerosa a leitura da palavra do Senhor. Eu acho que quando você lê a palavra de Deus, você se deleita nessa leitura bendita. Melhor ainda é quando você se aprofunda e entende essa palavra, e melhor ainda é quando você consegue aplicar na sua vida e viver os ensinamentos dessa palavra. A palavra de Deus, então, irmãos, é um dom precioso, é um presente para nós. E Ele é o Deus humilde. É tão agradável quando você, e eu creio que você concorda comigo, quando você conversa com uma pessoa humilde. Você se sente bem. É uma conversa agradável. Não é verdade? Mas o contrário também é verdade. É muito desagradável quando você se depara com alguém que é arrogante, que é orgulhoso. Você logo quer sair da presença daquela pessoa e você sai batendo os pés e sacudindo o pó. Né? Como diz a palavra, sinal de maldição. Mas por que eu estou dizendo tudo isto? Porque de fato a humildade é divino, vem de Deus.
E a humildade está caracterizada em Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador. Como eu disse, aquele que é humilde é aquele que está pronto para servir. Ao contrário do orgulhoso, que só pensa em si. Mas o humilde está pensando no próximo. Jesus Cristo, ele encarna a humildade. A humildade está presente na vida de Jesus em todo o tempo. Esteve presente desde o momento temporal da sua encarnação, ou seja, quando ele passa a fazer parte desta realidade presente. O fato dele ter se encarnado simboliza a humildade na sua própria existência. O autor aos Hebreus vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, ele, Deus, cheio de glória e majestade, habitando com o Pai, não julgou como usurpação, é meu, eu não posso abrir mão, o ser igual a Deus. Mas ele abriu mão e se tornou como um de nós. Jesus, Deus, Jesus, eterno, divino, se tornou um igual a nós, porque ele quis nos salvar. A humildade, então, está caracterizada em toda a vida de Jesus. Mas esse texto aqui é singular, porque ele registra para nós o momento em que Jesus, na sua última semana de vida, se dirige para Jerusalém, para a cruz. Ele veio para servir. Na sua humildade, em obediência ao Pai, que é uma outra característica do humilde, por isso você é chamado a ser humilde como eu, a obedecer a Deus. A nossa obediência a Deus é uma característica da nossa humildade. E Jesus se dirige para Jerusalém. E a essa altura, ele já está muito famoso. As multidões o seguem. E o texto nos diz que, ao se aproximar de Jerusalém, uma multidão já o seguia. Mas uma outra multidão já o aguardava lá em Jerusalém. É por isso que, ao ler o texto, você fica um pouco confuso quando ele fala de duas multidões. E uma encontra-se com a outra, porque quando Jesus se aproxima e chega em Jerusalém, ele é recebido por aquela multidão ali, às portas, próximo à cidade de Jerusalém. Mas ele está indo em obediência ao Pai para cumprir a sua missão nessa terra, obedecendo a Deus e servindo ao povo, ao seu povo, às nossas vidas, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, ter a salvação. Mas o povo não pensa assim. As multidões que o seguem e que precedem, aguardam Jesus lá, aguarda chegar o grande líder. É por isso que o texto nos diz que eles ovacionam, exaltam. Hosana ao filho de Davi, porque eles estão aguardando, na mente deles, estão aguardando o libertador político, o líder político, aquele que iria libertar os israelitas da sujeição do poder romano, dos gentios, e dar a eles a liberdade que eles tanto aguardavam. Jesus, sabendo disso, ele prepara todo o cenário. Conhecendo também a profecia que dizia a seu respeito nesse exato momento, ele também prepara todo o cenário. É por isso que ele determina que 2 dos seus discípulos se dirijam até este lugar, onde está ali, ou estão ali, uma jumenta com o seu filhotinho, um jumentinho. Um jumentinho que ainda não tinha sido usado por ninguém. Ninguém havia sido montado sobre ele. E Jesus manda que esses discípulos tragam esses animais até a sua presença. E Jesus vai usar esses animais, vai usar esse jumentinho
montar nesse jumentinho para entrar na cidade santa, a grande cidade. Lá está a multidão aguardando o seu líder. E para surpresa da multidão, eles olham e não veem o seu líder montado num cavalo branco, com vestes reais. Mas eles olham e vê alguém humilde, com vestes de um judeu comum, montado num animal de carga. Que grande líder é este? Quem é este? Perguntam os judeus quando ele adentra Jerusalém. Quem é este? Mas a multidão está eufórica. A multidão que presenciou os milagres, que presenciou o poder transformador de Jesus, que presenciou curas, que presenciou a ressurreição. Jesus muito provavelmente esteve aqui e ele vai para Jerusalém e volta para pernoitar em Betânia, onde tinha ressuscitado a Lázaro, um caso famoso. E as pessoas conheciam isso, sabiam dessas histórias, sabiam do poder de Jesus, embora agora o seu rei não esteja montado num cavalo branco e nem esteja vestido de vestes reais. Meus irmãos, Jesus fez isso a propósito, porque ele não veio para ser um grande político. Ele não veio para ser o líder de uma grande e única nação, como a nação de Israel. A sua liderança e o seu governo é muito maior do que isso. Ele veio para servir não apenas a Israel, ele veio para servir aos eleitos de Deus, ao povo de Deus, não apenas judeus, mas ao povo de Deus de todas as nações em toda a terra. Ele veio para instalar um governo, não um governo terreno. Ele veio para instalar um governo que é eterno. Ele veio para reinar, não um reinado temporal. Ele veio para reinar um reinado eterno. Ele veio para servir. E esse texto me chama muita atenção, porque o autor, o evangelista, ele faz questão de dizer no versículo 5, relembrando a profecia lá de Zacarias, quando ele retrata aí no versículo 5, dizendo, apresentando Jesus para o seu povo. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. Vocativo, um vocativo é entre vírgulas, para chamar atenção. Que rei é esse? O autor diz, humilde. O rei Jesus é o rei humilde. Aquele que veio não para ser servido, como ele mesmo já havia dito isso momentos antes. Não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Por meio dessa entrada triunfal de Jesus, o autor, o evangelista, traz à nossa memória essa profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ninguém esperava que o seu libertador, que o personagem principal, o Messias, conforme relatou o profeta Isaías, viesse para libertar o seu povo, montado em um filhote de jumenta. Uma cena que, de início, você olha e parece cômica. O que este homem poderia pensar, alguns judeus, ou a maioria deles, está montado num jumento, num jumentinho. Que grande líder é este? Mas Jesus faz questão, nas palavras do evangelista Mateus, de dizer, apresentando para os judeus, para a cidade de Jerusalém, nessa entrada triunfal, dizendo para eles, eis aí o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Vocês estão esperando alguém rico, poderoso, que tome ou
destrua o poder romano. Mas aqui está o rei de vocês. Esse Jesus Cristo, ele é humilde, mas ele é Senhor ao mesmo tempo. O verso 3, quando ele mesmo diz para os discípulos: se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor aqui é Kyrios, está em maiúsculo inclusive, traz a ideia, sabe de quê? De que ele é dono de tudo, inclusive daqueles jumentinhos ali, ou daqueles animais ali, a mãe e o filhote. Quando ele diz, respondei-lhe que o Senhor precisa dele. E aqueles judeus que iriam ouvir essa resposta dos discípulos de Jesus, eles entenderiam bem o que significava essa palavra Senhor aqui. Quando eles ouvissem, como ouviram, eles saberiam que era o Senhor que estava pedindo, o Senhor do céu, o Senhor da terra, o Senhor que é dono de todas as coisas, o Senhor que é dono daqueles animais. O nosso Senhor Jesus que veio para servir, ele é humilde, mas ao mesmo tempo ele é também Senhor. O texto prossegue e nos lembra que a multidão ou as multidões recebem Jesus de maneira pomposa. Diz o texto que eles estendem as suas vestes pelo caminho para que Jesus passe. Isso era uma forma, ou foi pelo menos uma forma, que os judeus já haviam tratado um rei antes, no Antigo Testamento. Eles fizeram isso também. Uma maneira de honrar, de exaltar aquele que eles recebiam como o seu rei. Então essa é uma recepção real. É festa, é celebração. E o texto diz mais que outros cortavam ramos de árvores ou de palmeiras e espalhavam pela estrada. Foi um evento que chamou a atenção dos judeus. Foi um evento que chamou a atenção também dos próprios líderes, dos sacerdotes, dos escribas, das autoridades de Jerusalém também. E o povo então clama, as multidões, exaltando ao Senhor, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. A ideia aqui, no contexto judeu, era dizendo: salva-nos. A ideia de Hosana significa isso. Vocês imaginem os líderes judeus ouvindo a população, as pessoas comuns, dizendo para Jesus: salva-nos. Essa era a última semana de Jesus, de vida de Jesus. Aqui era o início da semana da Páscoa, que ia combinar com a paixão e depois a ressurreição de Cristo, Jesus. Era a semana do auge do ministério de Jesus Cristo. As coisas iriam acontecer, as coisas mais importantes no ministério de Jesus, o auge do ministério de Jesus iria acontecer aqui. Ele iria ser traído por Judas. Ele iria ser preso pelos soldados romanos. Ele iria ser maltratado, esbofeteado, cuspido, uma coroa de espinho colocada na sua cabeça. Ele iria carregar a sua própria cruz. Ele iria ser espetáculo de horror para aquela nação e para o mundo inteiro. Ele iria ser morto. Ele iria ser colocado no túmulo. Mas ao terceiro dia, ele iria ser ressuscitado. Como nós testemunhamos a ressurreição de Jesus nas páginas das Escrituras. O povo diz: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Meus irmãos, nós não vemos aqui em Jesus nenhuma pompa. Embora o povo clamasse por isso. Talvez você já teve uma experiência assim. Alguém chega perto de você e te trata tão bem, te coloca nas alturas. E às vezes nós gostamos disso. Gostamos de ser exaltado, de ser elogiados. Jesus tem uma multidão toda aqui diante de si, exaltando, mas ele permanece focado no seu ministério, na sua obediência, no seu propósito. Ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Ele tem uma missão a cumprir. Ele vai entregar-se para ser condenado, preso, morto e sepultado, porque ele veio para salvar
E Ele salva através dessa entrega, da entrega de si mesmo, seu corpo e sangue vertendo naquela cruz, para que o povo de Deus, você e eu, pudéssemos ser alcançados pela sua graça, pela sua salvação. A humildade, meus irmãos, portanto, é uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo no momento em que Ele é ovacionado, no momento de entrada triunfal, relatada como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado como Rei de Israel, mas Ele veio não para ser servido, mas para servir. Eu quero destacar esse ponto, por isso eu estou dando essa ênfase aqui. Eu creio que nós podemos aprender com Jesus a sermos humildes. Não apenas nesse texto aqui, mas em toda a sua vida, em todo o seu ministério. A humildade fez parte da vida de Jesus desde o seu início, mas também fez parte da vida de Jesus, o seu ministério, quando ele começa a se envolver com os seus discípulos e a fazer o seu ministério de maneira pública e notória. É claro que esse texto tem o objetivo de registrar esse momento em que ele entra em Jerusalém e ele é recebido, cumprindo a profecia de Zacarias, como aquele que veio para salvar o povo de Deus neste mundo. Mas eu quero destacar este aprendizado, a importância da humildade que nós podemos ver e aprender em Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para o valor da humildade em primeiro lugar nesse sentido. Eu quero destacar alguns textos que nos lembram disto. Eu sei que você concorda com o que eu falei, imagino, que você concorda quando eu disse que ao conversar com alguém que é humilde, você se sente bem, é uma conversa agradável. Mas ao conversar com alguém que é arrogante e orgulhoso, você não vê a hora de sair da presença daquela pessoa ali. Alguns textos nos lembram a importância da humildade no seguinte sentido. Provérbios capítulo 15, versículo 33, nos lembra este valor da humildade. A humildade precede a honra. O texto diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Ou seja, a humildade, se você aprende com Jesus a ser humilde, a humildade te leva à honra. Jesus Cristo em todo o tempo deu esse exemplo. Aliás, a palavra de Deus nos ensina isso também. Humilhai-vos e sereis exaltados. Que caminho você tem escolhido? E o nosso coração é tendencioso à arrogância, ao orgulho, ao nosso próprio ego. Você tem se deixado guiar pelo seu coração? Ou você tem olhado para Jesus como seu exemplo para uma vida de humildade, de serviço ao próximo e não de servir a si próprio? Provérbios capítulo 18, versículo 12, lembra desse perigo. Diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. A ideia aqui é aquela que a gente também aprendeu já, que o orgulho, que a arrogância precede a ruína, precede a destruição. Aquele que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Provérbios 29, versículo 23 diz: a soberba do homem o abaterá. Meus irmãos, Deus não admite o orgulhoso, a orgulhosa, o arrogante. Então, como crentes, como filhos de Deus, nós não podemos alimentar o orgulho, que é natural, muitas vezes é próprio do nosso coração pecaminoso. Nós somos desafiados a lutar contra o orgulho, contra a arrogância. Nós somos chamados a viver uma vida de humildade, olhando para o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos lembra: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará.
1 Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Qual é o valor da humildade? Qual é a importância da humildade? Aqui, irmãos, é que uma vida de humildade agrada a Deus. Uma vida de humildade tem a bênção de Deus, tem a honra do próprio Deus. Aquele que vive com humildade, Deus o exalta, Deus o reconhece, Deus o honra, como nos diz a sua palavra. É próprio do cristão ser humilde. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender com Ele a humildade. Quantas vezes facilmente nós nos entregamos ao contrário? Nós somos orgulhosos. E com aqueles que estão mais próximos de nós, com aqueles que nós amamos mais e que nos amam mais, geralmente são os de casa. Nós muitas vezes agimos com arrogância, com grosseria, diferente do ser humilde, amoroso. Essa palavra pode ser traduzida também, a palavra humilde aqui, tem algumas versões que traduz por gentil. Isso é próprio de Jesus, não é? Pare um pouco e pense em Jesus Cristo. Você consegue enxergar a docilidade de Jesus, a pessoa dócil, gentil que é Jesus? Observe a maneira como Ele tratou as viúvas, a mulher adúltera, as crianças, os pobres, os enfermos, os seus discípulos, os seus apóstolos. Você é capaz de agir assim como Jesus? De tratar os seus irmãos com humildade, sendo dócil, sendo paciente? Meus irmãos, isso é um chamado para nós vivermos assim. E quando você vive, nós estamos vendo aqui o valor da humildade. Deus te honra, Deus te abençoa. Eu disse para vocês que a humildade é uma característica divina. Além do seu valor, além da sua importância, ao contrário do orgulho, que é uma característica do pecador, e que, portanto, é pecado ser orgulhoso, ser arrogante. Mas a humildade é uma virtude pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, deve ser uma virtude de cada um de nós enquanto cristãos que somos. Devemos aprender com Jesus na sua humildade. Alguns textos mostram essa realidade, faz parte da essência, da natureza, faz parte do ser de Jesus Cristo, porque Ele é divino, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O próprio texto aqui nos diz isso, revelando isso, né? Aliás, o texto de Zacarias que Mateus traz aqui, relembra aqui, lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, vai dizer exatamente as mesmas palavras aqui. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde. Característica de Jesus Cristo. Montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, diz Zacarias. Mas o próprio Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 11, e é um texto que vocês conhecem bem. Quando ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade é da essência do Senhor Jesus Cristo. A humildade é uma característica da divindade, é uma característica do nosso Senhor. E Ele diz: e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra humilde no texto original traz a ideia de nivelamento por baixo, a ideia de que não é aquele que está sobre os outros, mas é aquele que está entre, está no mesmo nível. Foi isso que Jesus fez quando Ele se encarnou. Ele, sendo Deus, veio até nós.
se tornou um igual a nós. A ideia é que ele, sendo o Deus glorioso, ele se rebaixou à condição do homem, à natureza humana, à condição humilde, reduzindo então a característica de humano e não de Deus. E que bom que Jesus se tornou um igual a nós, demonstrando que ele de fato veio para servir. Que bom saber que Deus se tornou homem como nós. Tomou a natureza humana para nos representar e para ser o nosso Salvador de maneira eficiente. E eu lembro aos irmãos o conselho do apóstolo Paulo. Olhando para a pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar ser igual a ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O texto diz: porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Eu já me referi a esse texto para vocês. Mas ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha o versículo 8 que diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que agora Jesus entra em Jerusalém, cercado pelas multidões, montado num jumentinho, em obediência ao Pai, com toda a sua humildade. Ele veio cumprir a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, você que é crente, quando você entende que o seu propósito de vida aqui é obedecer a Deus, é fazer todas as coisas de acordo com a sua palavra, você está desenvolvendo uma vida de humildade. O que vale agora não é mais a sua vontade. O que vale não é mais o seu eu. O que vale não é mais o seu querer. O que vale é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. É o padrão de vida de Deus. E qual é o padrão de vida de Deus? Venha para servir, não para ser servido. Ah, pastor, mas eu gosto desse jeito, eu queria que fosse assim. Venha para servir. Ah, pastor, mas eu me sinto mal, não me agrada. Venha para servir. Ah, mas eu não gostaria que ele fizesse parte da nossa igreja. Venha para servir. Mas eu não gosto de pregar o evangelho. Vá para servir. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. A multidão dizia para Jesus, ou penso eu, imaginava, por que ele vem montado num jumentinho? Por que ele não vem de vestes reais? Porque ninguém, meu Deus do céu, preparou um animal com um A maiúsculo, um belo de uma carruagem real, para que ele entrasse agora pelos portões de Jerusalém. Por que ninguém pensou nisso? Possivelmente alguém imaginou isso ali dentro da multidão. Jesus está dizendo: eu sou servo, eu vim para servir, embora seja Senhor, embora tudo me pertence, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, que é salvar o seu povo. Então, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, eu preciso entender que não é a minha vontade. Eu preciso olhar para Jesus, que tem essa característica divina, que tem a humildade e que me ensina a ser humilde. Lembra quando ele tomou a bacia, a toalha e a água? O que ele foi fazer? Lavar os pés empoeirados, sujo, fedido, dos apóstolos. Que nem eles quis pôr a mão uns nos pés dos outros. Jesus deu o exemplo para que sejam humildes, para que sirvam. Meus irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque também nós somos chamados para servir. Quando Ele salvou a sua vida neste mundo aqui, e para você viver neste mundo como um crente, Ele não salvou você para que você vivesse no ser servido. Ele salvou você e Ele chamou você para fazer parte desse reino, e Ele tem uma grande missão para você nesta vida, neste mundo.
Você e eu fomos chamados para servir ao nosso Deus, trabalhando no seu reino. E há um trabalho, há um chamado que precisa ser cumprido, e só pode ser cumprido por você. Só pode ser cumprido por mim. Só pode ser cumprido por aqueles que já foram alcançados pela graça. Só pode ser cumprido por aqueles que já foram salvos. Nós fomos chamados para fazer outros discípulos para Jesus Cristo também. E para isso você precisa ser humilde. A humildade é importante, nós precisamos imitar a Jesus, porque nós precisamos da humildade em nosso relacionamento com outras pessoas. Nós precisamos da humildade para nós vivermos neste mundo aqui. Se nós continuarmos insistindo em sermos orgulhosos, arrogantes com os nossos familiares, com as pessoas lá fora, com um colega de trabalho, nós estamos fechando as portas para esta missão, para a pregação do Evangelho, para o discipulado. Nós precisamos nos empenhar para que possamos ser humildes. E a humildade cristã precisa ser verdadeira, ela não pode ser uma imitação. Ela precisa ser real, ela precisa ser genuína. E para ela ser genuína, você precisa imitar a Jesus Cristo, seguir o seu exemplo de humildade. Nós precisamos da humildade para cumprirmos a nossa missão neste mundo aqui. Nós não podemos ser arrogantes, porque estaremos sob a mão poderosa de Deus. Querendo nós ser exaltados, Deus nos humilhará, nos quebrantará. Porque ao arrogante, Deus não suporta. Ao crente arrogante, Deus corrige. E eu tenho medo da mão poderosa de Deus. Nós somos chamados para viver neste mundo como pessoas que representam Jesus Cristo neste mundo aqui. E se você quer representá-lo, se você quer imitá-lo, se você quer transparecer Jesus para a sociedade, para o mundo, você precisa viver uma vida de humildade. Você precisa viver uma vida que está pronta para servir o seu próximo, servir o seu semelhante. Nós precisamos ser humildes cada vez mais, porque quanto mais você se torna humilde, mais parecido você se torna com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus queridos, quanto mais você se torna humilde, mais você transparece Jesus para a sociedade, para as pessoas. Quanto mais você se torna humilde, mais você absorve, mais você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais você se torna um cristão genuíno, um cristão maduro. Isso é desafiador para todos nós, porque ser humilde implica lidar com as nossas emoções. E lidar com as emoções requer boa dose de domínio próprio, de equilíbrio. E eu sei que para você também é muito difícil diante do seu familiar, do seu cônjuge, do seu filho, você permanecer na humildade, permanecer com paciência, permanecer querendo o bem dele ou dela. Mas não importa o quanto nós somos provados, desafiados, o que importa é que nós precisamos ter isso sempre em mente. Como você acha que uma pessoa que não é evangélica, que não conhece a palavra, receberá o Evangelho, receberá algum ensinamento da palavra de um crente orgulhoso? Como essa pessoa irá receber o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Um crente orgulhoso abre a porta para o Evangelho ou ele fecha a porta para o Evangelho? Um crente orgulhoso, ele dá um bom testemunho para os seus ali? Ou ele é aquele tipo de crente que geralmente é usado para uma má referência? E o não crente sempre diz a mesma frase: para ser crente igual a ele ou igual a ela, eu não quero.
Eu não quero. Mas como é agradável, como é prazeroso para essa pessoa não crente conviver com um crente que tem domínio próprio, que se esforça para ser humilde, que se esforça para dar um bom testemunho, que guarda o seu coração, por mais tendencioso que seja, para o orgulho, para a arrogância, porque ele faz isso, como diz o apóstolo Paulo, como que se esmurrando para diminuir o poder do seu orgulho, da sua arrogância, e ele faz isso consciente, por amor a Deus e por obediência a Deus, para não cumprir a sua vontade do coração, que é pecaminoso, e ele sabe que isso fará mal. O tornará em pedra de tropeço. Então, meus queridos, eu quero que você possa voltar para sua casa refletindo sobre esse tema da humildade, olhando para Jesus montado num jumentinho. E diante de multidões de pessoas, aclamando ele como seu rei. Mas que cena inusitada. O que você pensaria de um grande líder, que você reconhece como um grande líder, de repente, esperado pelas multidões, e ao invés de vir desfilando no carro oficial da nação, do Estado de direito, ele viesse numa carroça. Você sabe o que é uma carroça com tração animal? Não sabem? Imagine o seu presidente desfilando no dia 7 de setembro. Ao invés de estar desfilando naquele carro que eu nem consigo pronunciar o nome direito, não vou me arriscar aqui, mas vocês sabem qual é o carro oficial da presidência lá. Ele passasse desfilando numa carroça de madeira arrastada por um burro, um animal. Como você imaginaria do seu presidente? Jesus Cristo entra triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho. Mas ele faz isso para demonstrar que ele veio para ser servido, que o plano do Pai é muito maior do que o plano dos homens. Ele não veio para atender aos desejos de uma nação exclusivista, mas ele veio para salvar pecadores do mundo inteiro. Ele não é apenas o rei de Israel, ele é o humilde rei, mas o rei do mundo inteiro, o rei de uma nação que está sendo restaurada, que está sendo alcançada e construída pelo seu poder, porque ele voltará a esse mundo glorioso e majestoso. Aquele que se humilha será exaltado. Jesus Cristo fez isso, não percebemos isso? Ele montou num jumento, ele se entregou para a cruz, mas Deus o ressuscitou e ele voltará a esse mundo exaltado, glorificado. Você e eu vivemos neste mundo aqui, nas nossas lutas, esmurrando o nosso corpo, para que sejamos humildes, para que não pequemos, para que sejamos santos, crentes humildes. Mas ao final das contas, no último dia, seremos restaurados, corpo glorificado, e viveremos eternamente com o Senhor no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, e que nos ajude a sermos testemunhas genuínas do Senhor Jesus Cristo e que sejamos pregadores genuínos da sua palavra. Amém.